pode para o Lula e não pode para o Palocci. O que o Palocci pediu aí foi o artigo 580 do Código de Processo Penal, que é chamada extensão de benefício. A extensão de benefício é quando um réu adquire um benefício na justiça, dentro daquele processo, por exemplo, uma soltura, né, uma devolução de bens, e aí existe outro réu que está nas mesmas condições, na mesma situação, né, acusações do mesmo crime, e aí ele teria direito, pelo artigo 580 do Código de Processo Penal, à extensão de benefício. E aqui, respondendo o que todos os colegas aqui questionaram, de forma bem clara, é o seguinte: o processo do Lula, o do Triplex, por exemplo, que agora foi extinto por prescrição. O que é extinção por prescrição? Não quer dizer que ele é inocente, não quer dizer que ele deixou de fazer o crime. A prescrição simplesmente é porque é necessária, existia prescrição no direito, porque um cidadão não pode ficar com aquela espada da justiça todo o tempo sobre sua cabeça, sem saber se um dia vai ser condenado ou não. Por isso que tem que ter a razoável duração do processo. No caso do Lula, ele foi condenado pelo Moro, em primeira instância, na Justiça Federal, lá daquele tribunal lá de Curitiba. Depois ele foi condenado pelo Tribunal Regional Federal, aí já é um colegiado de magistrados, que reanalisa os autos e as provas dos autos. E aí ele foi condenado novamente, inclusive o TRF aumentou a pena do Lula. Depois foi para o STJ, onde não se examina mais provas, examina-se mais a questão processual, legal. Se houve alguma ilegalidade, ele foi condenado também. Depois foi para o STF, onde já não se analisa mais legalidade, se analisa se houve alguma violação à Constituição, questão processual. Ele também foi condenado. O que aconteceu com o Lula foi o seguinte: em sede de embargo de declaração, que é o maior absurdo que já aconteceu no direito processual penal brasileiro, porque o embargo de declaração é o seguinte: tem a sentença dizendo que aquela pessoa é inocente ou é culpada. E aí, por exemplo, culpada, no caso do Lula. Aí a defesa entra com embargo de declaração. O que é que isso quer dizer? Embargar a sentença para o juiz, no caso, o ministro, esclarecer alguma obscuridade, alguma contradição que ficou dúbia naquela acórdão, que é a sentença de tribunais, se chama acórdão. E não tem o embargo de declaração, não tem o poder, digamos assim, dentro dessa fase processual, de reverter a sentença. Não tem o poder de reverter o acórdão no tribunal. E no caso do Lula, simplesmente rasgaram a Constituição e reverteram uma condenação, não em absolvição, mas fizeram, sabe o quê? Anularam o processo desde a primeira instância. Entenda, o Lula não foi absolvido. O processo foi anulado desde a primeira instância, alegando que houve parcialidade do magistrado de primeiro grau, que eu, na época do julgamento do Lula, todo mundo sabe que eu sou anti-PT, sou anti-Lula, mas na época eu alertava: esse Moro está fazendo algo que vai prejudicar essa nação. Ele é um péssimo juiz, ele não respeita a prerrogativa de advogado nas audiências, ele não respeita a imparcialidade que o juiz deve ter em conluio com o Deltan Dallagnol do Ministério Público. E por que ele foi condenado nos outros? Pronto, ótimo. Os outros viram elementos da prática do crime. Então ele estava certo, não? Estava certo. O problema é porque, vamos lá, nós temos duas questões dentro de um processo: devido, processo legal, constitucional. Nós temos a questão material, que é o seguinte: houve crime, houve, como é que eu sei ter materialidade? Tem o que é a materialidade aqui? Esse dinheiro aqui sumiu, esses bilhões aqui sumiram, então teve um crime. Tem indícios de autoria? Tem, eu tenho indício de autoria. Esse cidadão aqui tem indício de autoria, que ele recebeu a propina, que ele vendeu facilidade, que ele fez isso, fez aquilo. Isso é a questão material, para saber se houve a ocorrência do crime ou não. Mas eu tenho a questão processual, onde o juiz tem que ser imparcial, onde o juiz não pode estar em conluio com o Ministério Público. Isso tem que ser respeitado devido à ampla defesa e o contraditório. Seria terrível um juiz em conluio com a acusação. Como é que fica a paridade de armas entre defesa e acusação? Então, o processo do Lula, ele não foi absolvido, foi anulado em sede de embargos, que não poderia ser anulado em sede de embargos, foi anulado até a sentença de primeiro grau foi anulada, e o processo deveria começar do zero. O Lula ia ser ouvido de novo, as testemunhas iam ser ouvidas de novo, toda a prova colhida no inquérito ia ser contraditada novamente, mas o que foi aconteceu? O lapso temporal foi tão grande, que a pena do crime não era tão grande assim, que prescreveu
a punição, a pretensão do Estado de punir aquele criminoso. Então, foi isso que aconteceu. E aqui, da questão do Palocci, o Palocci